Fala pessoal, em mais um podcast especial do Liderança para Negócios. Hoje a gente está com um convidado especialíssimo, nosso amigo Eduardo Yamamoto. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela gentileza de estar aqui na sede da nossa Federação do Comércio do Pará. Espero que essa troca seja bem proveitosa para todos e que a gente possa agregar aí para o mercado de trabalho e também para o ambiente de negócio. Legal, muito obrigado. E essa vista aqui, cara, é maravilhosa, lindíssima. Muito bonita mesmo. É. Eduardo, para a gente começar, eu queria conhecer um pouco da tua jornada, eu queria que tu contasse um pouco também das tuas empresas. Eu sei que tem novidades, né? Eu já te acompanho um pouco, eu sei que tu tem software, tu tem algumas coisas bem legais. Eu queria que tu contasse um pouco. É, meu nome é Eduardo Yamamoto, tenho 42 anos, trabalho numa empresa familiar que esse ano completa 55 anos, que é a Yancol. Então, nossos avós vieram para Tomé-Açu no pós-guerra e depois de aproximadamente 15, 17 anos vieram para cá, para a capital. Então, um tio continuou no agronegócio em Castanhal e o meu pai começou com uma loja de 20 metros quadrados no terminal rodoviário de Belém em 1970. E aí começamos com armarinho, né? E aí os negócios foram se desenvolvendo, foi para presentes, foi para artesanato, importados também naquela época do Real Forte, no ano de 94. E aí, há 35 anos atrás, aproximadamente, nós começamos no ramo de shopping center, com uma loja marca própria chamada Catleia, no qual a gente vende ali multimarca, hoje focado na moda feminina, né, e vestido de festa. Estamos, inclusive, no Shopping Pátio Belém, no Bosque Irão-Pará e em Teresina. E dentro dessa jornada, né, que uma vez que você entra no mercado de shopping center, acaba pegando aqueles repasses de franquia e tudo. Hoje a gente pode dizer que somos 34 pontos de venda, de Porto Velho a Aracaju, no Sergipe, e administramos, somos os chamados multifranqueados. Administramos franquias como a Taco, a Milon de roupa infantil, a Plié de lingerie de compressão pós-cirúrgica, temos a Stanley de garrafas térmicas, temos a Vitor Hugo de bolsas e acessórios, temos a Dyson, no qual é essa grande novidade que está se expandindo do Sudeste para cá para o Norte. E também iniciamos recentemente com uma academia do estilo low cost, que é a Skyfit, que fica localizada na Pedro Miranda. Eu passei ontem, não, hoje de manhã na frente dela, eu falei assim, caramba, que linda, tá muito top lá. A gente escolheu a Skyfit dentre várias características, a flexibilidade que a franquia dá para a gente inovar, implementar serviço, mas acima de tudo a gente vê que é uma academia já moldada para os novos tempos dessa rede de low cost, né? Então, a gente vê que a Smart Fit foi pioneira ao lançar o conceito e a Skyfit e tantas outras aí, ela tem incrementado, inovado em cima desse conceito. E a gente acha uma academia instagramável, eu acho que é uma academia cuja é mais democrática, inclusive na mensalidade, e aí a gente optou por ser uma franquia que a gente vê essa projeção a médio e longo prazo aí de sucesso. Legal, esse modelo de negócio tá fazendo sucesso mesmo. A saúde, no modo geral, ela tá vendendo bem. Então, a academia, até a própria Stanley, no qual eu falei que começou aqui no Brasil com uma linha, uma pegada mais de bar, hoje ela migrou, graças a Deus, para uma linha mais de hidratação, né? E a gente vê aí franquias de fitness que só são números crescentes, né? Então, se permite falar que não são Sim, nossas sim, pode marcas, falar. mas, por exemplo, a Track and Field, a Live e tantas outras que estão linkadas à saúde realmente estão bombando. Então, se eu puder sugerir para qualquer espectador aqui que quer investir, tudo que tiver o viés de saúde está realmente movimentando bastante dinheiro. A gente vê a indústria de suplementação, é uma indústria bilionária, né? Existem algumas particularidades, lógico que nesse ramo da suplementação, mudando um pouco o Sim, aham, nosso foco aqui, mas eu acredito que a gente está conversando de empreendedorismo acima de tudo. sim. Só a partir de suplementação que eu vejo que a indústria ela tem um canal muito aberto, ela pula do B2C sem colocar um intermediário. Então, sem um representante comercial, sem um distribuidor, sem um lojista. Esse mercado da suplementação eu tenho visto um pouco mais canibalizado. Tanto que eu acho que a gente aqui, quando vai comprar uma creatina, que já integrou na nossa dieta, eu nem falo mais Uhum. de suplementação, a gente compra geralmente no mercado online.
E a gente vê justamente Comprando direto da a indústria, né? indústria fazendo esse bypass justamente para o empreendedor Cara, local. não estava nem na pauta, mas eu quero saber até a tua opinião, porque tem muitos especialistas que dizem que isso vai acabar virando tendência dentro das indústrias, né? Tanto que tem linhas de estratégias hoje de sites, de e-commerce, marketplace só para isso. Tu acha que isso realmente vai dar certo? Olha, a gente está vivendo nesse curto prazo de tempo, né, dos 5 anos para cá, a gente está falando da questão da omnicanalidade Uhum. e o fim das lojas físicas e tudo. O que que a gente entendeu? Que é o que ficou, é o phygital, não é nem o físico nem o digital. E quando a gente fala dessa quebra na cadeia, a gente analisa certas complexidades. Tudo bem que você está falando de uma tendência mundial, mas além dessa tendência mundial de encurtar, na verdade, a gente está diminuindo os atores que estão na cadeia de distribuição do negócio, né? Então, a gente está em busca do spread. Se a indústria ela vê que cada vez mais o preço, o spread está ficando achatado, uma das saídas é justamente tirar, geralmente, o varejista, o distribuidor, o representante comercial do meio do caminho. Mas falando do Brasil em específico, a gente tem certas particularidades que fica difícil essa logística, essa entrega ou esse relacionamento ser mais dinâmico e até mais objetivo, né? Então a gente está falando de um país de tamanho continental, a gente não está falando só de distância, a gente está falando de vários Brasis, de fato, aqui. Então, as estradas, o centro de distribuição que temos no Sudeste nem se compara com as dificuldades que a gente encara aqui no Norte e Nordeste. Então, isso sem falar também na complexidade da carga tributária. Sim, Então, hoje, eu acredito que é uma das pautas que a gente vai conversar, que é justamente falar de empreender no Norte e Nordeste. A gente está falando de pessoas desbravadoras, de pessoas que entendem do mercado. Então, cada região, você tem que entender o mercado consumidor, tem que entender de logística. Então, alguns itens que são planejados, eu acredito que, de fato, o Mercado Livre, a Amazon, que estão investindo muito dinheiro, e não é à toa que são entre 50 e 40 bilhões, cada empresa dessa está investindo por ano. caramba. Então, a gente está falando de investimentos maiores, inclusive, que a Vale do Rio Doce vai fazer na cidade de Paropebas ou de Canaã nos próximos 4 anos. A gente está falando de Mercado Livre sozinha, investindo algo em torno de 50 bilhões para o ano de 2025. Então, o que que a gente está vendo aí? É que a gente vai encarar, principalmente compras planejadas, de fato, a gente vai ver uma maior recorrência através dessas vendas de e-commerce. Mas aquelas compras por impulso, aquelas compras fora da previsão, ou até naquele momento de experimentação, de experiência de consumo, isso de fato a gente vai ter as lojas físicas. Eu acredito que não existe uma ruptura na cadeia assim, tipo, vai acabar o digital ou o físico. Eu acredito que, de fato, os mais adaptados vão sobreviver. E aí cabe a nós, empreendedores, estarmos sempre antenados e fazendo esse exercício de estar sempre inovando e se adaptando, ajustando para o que os novos tempos vão trazer. Legal. E o varejo, ele tem um ajuste sempre muito rápido e muito ali certeiro, né? Porque a margem é pequena e o volume e a velocidade que tem acontecido é muito rápido, né, no varejo. O varejo, principalmente no que se trata, o que eu atuo, né? Então, lojas pequenas, lojas de franquias em shopping center, a gente tem, eu acho que já caiu a ideia de que dá para se aventurar. Não tem como. Esse negócio ele se profissionalizou. É lógico que há 35 anos atrás, quando a nossa família começou, os fundadores, na verdade, começaram nesse negócio, fomos aprendendo. Foi bem amador mesmo, né? Então, tanto que o próprio shopping mudou o perfil. Antigamente eram lojas multimarca. Hoje em dia a gente está vendo o quê? Eu costumo dizer uma pasteurização das marcas que a gente encontra no shopping. Então, todas as franquias, todas as mesmas lojas. Então, você vai para o shopping A, B e C, Uhum. são todas as mesmas lojas. Lógico que para cada cluster de shopping, a gente está falando de lojas com mais assertividade de acordo com o público. Mas hoje, realmente, lojas, e eu arrisco dizer que independente se loja de rua ou loja de shopping, a gente está falando de um grau de profissionalismo muito grande. É preciso se especializar, é preciso estar olhando justamente para essas inovações, ter o controle, né, ali da sua empresa, não tem como negligenciar.
de fato, aqueles negócios no qual, ah, não, eu sou CEO e eu não pego tanto no operacional, hoje eu revejo esse conceito. Eu acho que para você entender da sua empresa, entender das pessoas, entender o seu cliente, é necessário você estar no operacional. Não existe mais esse distanciamento. E aí a gente vê que quando chega nesse nível de excelência, de fato, não tem mais tanta margem de erro, né? Uhum. Então a gente está falando de margens cada vez mais espremidas. O empreendedor de shopping center está atrás do retorno do investimento dele. O franqueador tem lá a sua política de precificação visando a sua margem de lucro. O preço, o sellout hoje, ele está meio que margeado, já o benchmark, quando a gente está falando muito da mesma coisa, né? Uhum. Então não tem como você ficar cobrando muito mais caro, porque você não entrega tanto diferencial hoje, Sim. né? Então, quando você vai ver moda masculina, convenhamos, calça jeans, polo, calçado básico. É isso que é 70% da moda masculina. Como é que você, dentro desse mercado, você vai ter margem para estar praticando preços mais caros? Então, assim, o preço está praticamente tabelado, o markup ele já vem mais ou menos, né, definido, o franqueador ele tem que se adaptar com aquela margem de lucro, o empreendedor de shopping center ele tenta cada vez mais fazer atratividade para o seu shopping para poder justamente cobrar um aluguel mais caro. Mas a gente está vendo que essa cadeia está muito definida, muito espremida. No final, Então, o diferencial é o marketing, quando tu consegue trazer mais volume para tua loja, né? o marketing, sem sombra de dúvida, está ficando cada vez mais, né? O negócio está cada vez mais dependente do marketing mais assertivo, mais antenado. Então, cada vez menos tela grande, mais tela pequena, não é isso? E, na verdade, inovação, inovação em todos os sentidos. Eu não estou falando só de inovação tecnológica. Como eu disse, quando a gente olha hoje para o shopping, está tudo meio pasteurizado, é a minha opinião. Uhum. Você vai, anda e tudo meio igual. O que está fazendo a diferença? Quando você vem de fato com algo diferente. Então, um serviço diferente, um conceito diferente, um posicionamento de mercado diferente. Mas, cara, eu estou aqui pesquisando uma loja de calçado infantil. Cara, toma muito cuidado. Infantil é um dos mercados mais canibalizados que eu já vi. Primeiro porque você não consegue atender o seu cliente final, ele não é o tomador de decisão. Então, quem compra são os pais. Eu tô dando, eu sei que a gente está Aham, aham, margeando aqui os assuntos, aham. mas o mercado infantil, eu vejo que ele é um mercado no qual os pais já têm o preço definido do que eles vão investir. As lojas âncoras entraram forte nessa linha, então é um mercado que as próprias âncoras já têm muito licenciado Disney, tem muito licenciado, né, Hello Kitty. E aí, aí quando tu falas, qual é o diferencial? Todo mundo está com Mickey, todo mundo está com Hello Kitty, e aí qual é, de fato, o diferencial que a gente vê hoje no mall? Qual é o diferencial que hoje você vê no mercado? É difícil. Então, quando as pessoas me perguntam, o que que tu acha? Cara, o lance é o seguinte, quer fazer mais no mesmo? Melhora a tua eficiência. Tu é eficiente? Tu é o melhor corredor? Eu vou te falar uma outra analogia sobre essa questão Aham, do aham. corredor da savana africana. Mas, não, cara, eu não sou tão eficiente, eu não tenho tanta experiência. Então, traz algo novo, traz algo disruptivo. Então, tem algumas marcas, aí até de um colega nosso, a Kings Sneakers. Em tese, é uma marca muito. Ela tem tudo para dar errado, porque ela é uma multimarca de tênis, Uhum. no qual o lojista ele compra direto da indústria. Existe uma negociação do franqueador, mas a tua compra é direto. O teu boleto é Nike, o teu boleto é Vans, teu boleto é Puma. Tu não compra da Kings Sneakers, para tu ter ideia. E aí, Eduardo, tu meteria a cara nisso? Primeiro, que na minha empresa a gente tem certas definições. Calçado, por exemplo, é uma das que a gente já experimentou e tem muita cautela, porque a gente entende que tem um investimento muito grande em estoque e você tem que ter um acompanhamento muito bom apurado em cima dessa compra. Infelizmente, quando você se torna um franqueado em escala, né, um multifranqueado, você não consegue dar tanta atenção para uma operação só, porque o seu Uhum. foco, de fato, tem que estar em escalabilidade. Voltando em relação a Kings Sneakers, para mim era algo improvável,
mas que se mostrou muito antenado com o mercado consumidor, no qual é o público-alvo, que é o adolescente, que é aquele que quer um calçado que não se encontra nas grandes redes, dificilmente se encontra pela internet, mas que eles vieram com uma pegada boa, com uma comunicação visual legal, um atendimento assertivo Legal. e que deu certo. Então, quando se fala assim, ah, eu quero abrir uma loja de calçados, se não vier com um mote desse inovador, eu não aconselho, tal como para qualquer outra linha. Mas conta para mim a analogia do corredor. Do corredor, inclusive eu estava falando com um grande empresário paraense que tem atuação nacional, eu acredito que é a maior empresa hoje paraense, que com faturamento aproximado de 10 bi, que é a EBD. Estava falando com um dos diretores, fundador, enfim, não vou colocar aqui o nome da pessoa, mas que e ele concorda comigo. Até um tempo atrás, a gente falava o seguinte, que eu não preciso ser a zebra mais rápida da savana. Eu só preciso ser mais rápido do que o meu colega do lado, o meu vizinho do lado, dentro de um shopping ou dentro de um mercado, né? De um certo nicho. Hoje, o mercado está tão concorrido, cara, que de fato tu tem que ser a zebra ou qualquer presa mais rápida da savana, porque hoje não tem mais margem de erro. Hoje não tá, o mercado ele não está perdoando. A gente entende que as marcas por si só existe um ciclo de vida, mas esse ciclo ele está ficando cada vez mais curto, tanto do negócio, tanto da marca como do empreendimento. Se tu parar para pensar, a gente tinha dois grandes equipamentos de shopping center em Belém. Hoje somos 6 na Aham. Grande Belém. Um, inclusive, mais antigo, tá perdendo posicionamento. É difícil. Está perdendo loja, está perdendo marca. Sequer deve estar na pesquisa de mercado ou na preferência do top 3 equipamentos de Belém, hoje, top 4. Todo mundo já imagina de qual equipamento eu Sim. estou falando. Aham. Mas, por mais que tenha, né, uma expertise grande no segmento, para shopping center, realmente a gente está vendo que ele está perdendo muita marca, perdendo. E, 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 e quando a gente fala isso, a gente está falando de perda de equity, né? Então a gente vê que é um equipamento que é muito bem localizado na transição de várias linhas de ônibus intermunicipais, interestaduais, no qual boa parte da população passa em frente, mas a gente está falando que o mercado nos últimos 15 anos acabou com o equipamento. Se tu parar para analisar, desde a vinda dos novos shopping centers, esse equipamento específico a Tu gente não achas fala mais. tu acha que foi a concorrência que aumentou, que gerou isso, ou ele que não acompanhou, ele não inovou? Eu acho que tu mesmo já respondeste. São Tá, os dois efeitos, os né? 2, né. Aí a concorrência mais que dobrou, éramos dois equipamentos, chegamos a 6 agora, triplicou, e justamente isso. A empresa lá teve seus ajustes internos, mas quando a gente fala, e a gente já está mudando de assunto, né? É. Mas quando a gente fala de monoshopista, a gente tem que ter aquela atenção de atrair as marcas, né? Porque um shopping desse que é localizado na Doca de Souza Franco, quando ele é de rede, a negociação sempre é corporativa. Então, tipo, ah, tu queres entrar nesse meu shopping, né, campeão no Rio de Janeiro? Beleza, mas tu tem que abrir aqui em Belém. E aí a negociação ela se torna nacional. Às vezes um shopping que nem estava no radar de uma grande marca, ela entra porque justamente a tua negociação é em nível nacional. Então, respondendo e encerrando essa pergunta que é polêmica, né? O que aconteceu foi aumento, triplicou a concorrência, mas acima de tudo, não se adaptou aos novos tempos, de ir para o mercado, de ir atrás das marcas, porque nessa cadeia de shopping center a gente está falando de um empreendedor que tem que vender para um empreendedor menor que vai atrás do cliente. Uhum, No final das contas, essa cadeia ela tem que estar muito bem alinhada. Não existe shopping center sem o lojista, uhum. sem a marca. Tá? Cara, que aula, que aula. Eu queria sentar contigo depois pra gente falar só disso. Fica à vontade, A gente estou à vai marcar. disposição. Mas eu quero entrar agora no Cindy Lojas, né. Combinado. Como foi que apareceu o Cindy Lojas? Como foi que veio, né, esse movimento na tua vida e como é que tu aceitaste isso? O que é o Cindy Lojas hoje pra O ti? Cindy Lojas, ele é uma entidade, né, pioneira, não só em Belém ou no estado, nacionalmente, né? Então, o nosso ex-presidente Jorge Colares, no qual eu tenho
eterna gratidão, porque ele se dedicou e defendeu a nossa categoria com unhas e dentes. Ele foi muito pioneiro em trazer certos movimentos nacionais para perto do Cindy Lodge Belém. E com essa troca de boas práticas, o Cindy Lodge Belém sempre foi muito vanguardista. Ele me convidou há aproximadamente 15, 20 anos atrás, eu não lembro, né, para fazer parte da diretoria dele. Assim, muito novo, também não entendia nada sobre sindicalismo, contribuímos com pouco que a gente sempre participou, e daí, em um determinado momento, já com o falecimento dele, mudança já de gestões, a gente viu que justamente, tal como a gente está falando em analogia àquele outro equipamento no qual, Uhum. né, dividia o mercado aqui em Belém, a gente percebeu que era necessário a gente inovar ou adaptar realmente o Sindilógico, o estatuto, as relações de trabalho para esses novos tempos que estavam chegando, né, que estão chegando, né. Então a gente assumiu já ali na época da pandemia, né, então a gente viveu também muita mudança nas relações de consumo, nas relações de trabalho, a gente falou de suspensão do contrato de trabalho, eu acho que todo mundo se lembra Uhum. disso. A gente viveu aí momentos de suspensão também dos contratos com os shopping centers ou com os locadores, seja eles de rua ou de shopping center. Então, quando a gente entrou, a gente pegou realmente uma necessidade de inovar essas relações nessa cadeia que hoje é tão complexa, que é o empreendedorismo de rua, o de comércio, né? Uhum. De comércio lojista. Nós entramos com uma necessidade principalmente focada na desburocratização, né. Então, assim, quando você me pergunta quais foram as fases que o Cindy Lodge viveu, primeira fase que essa nova diretoria, ela começou inclusive uma diretoria que 90% dos diretores se manteve, tá, mas com pensamentos muito mais voltados a uma liberdade econômica, né, das nossas relações, né, de trabalho ou de negócios. Então, o primeiro papel nosso foi desburocratizar, tirar o papel de sindicalismo. Eu acho que o sindicalismo, só de não atrapalhar, de fato, ele já contribui muito. Então, nosso papel foi justamente parar de tentar regular horário de funcionamento do comércio, né? Parar de querer controlar regime de trabalho, jornada de trabalho. Então, a gente já chegou realmente rasgando a cartilha para trás e colocando o máximo de liberdade econômica e de liberdade para o comércio aqui de Belém. Então, saímos naquela época de 9 feriados no qual fechávamos as lojas de Belém, já estava praticamente virtualmente indo para 12 feriados, conseguimos cancelar esse aviso e, pelo contrário, conseguimos reduzir. Então, o número de feriados. Hoje, a gente tem uma das agendas de feriados, de fechamento de feriados, um dos menores do Brasil. Modéstia à parte, melhor que muitas capitais aí do Nordeste. Então, hoje, o comércio de Belém fecha apenas dia 1º de janeiro, 1º de maio, Dia do Trabalho, o Recírio, que a gente comemora o Dia do Comerciário, e o 25 de dezembro, né? Então, a gente sai de uma possível fechamento de 12 feriados, no qual já tínhamos 9 e conseguimos reduzir isso para 4. Ah, mas espera lá, Eduardo, tu és um capitalista, fofo, explorador do trabalho. Não. O que que a gente está aqui pautando, gente? É liberdade para que as pessoas possam negociar suas relações de Sim. trabalho e o sindicato ele não atrapalha. E abrindo mais tempo, aquela negociação vai permitir que contrate mais pessoas também, né? A ideia é essa. A gente não tira a autonomia que o Uhum. trabalhador e o empresário têm de negociar as suas pautas. E muito menos a gente influencia, por exemplo, no horário de funcionamento dos shopping centers. Eu sou lojista de shopping center. Eu, quando estou aqui no Cindy Lojas, eu pauto por uma agenda liberal da economia. Então, tento o máximo de dias possíveis, o máximo de horários possíveis, para que a gente, como sindicato, não tenha que ficar legislando Legislando. ou regulando o horário de funcionamento, que, pô, só o empresário sabe qual é o melhor horário dele para ele abrir, porque a gente está falando de um lojista, por exemplo, de shopping center, Uhum. que ele, para ele, só interessa depois do almoço às 14 horas. Mas e o nosso feirante, o nosso lojista de feira de rua, de bairro? Ele é um cara que ele precisa estar aberto, inclusive antes das 8 horas da manhã.
Então, a gente não pode perder a sensibilidade que estamos legislando ou regulamentando para virtualmente é o que a gente confere isso junto com a Junta Comercial do Estado do Pará, 5.000 empresários. Então, nosso papel nesse momento, quando assumimos o Sindilógico, em resumo, desburocratizar e abrir uma agenda liberal da economia. Só o empresário sabe o que é melhor para o negócio dele. Legal. E agora, eu queria que tu trouxesse assim, o que é que o Cindy Lojas hoje traz, além dessa visão, né, que tu falaste agora, mas de benefícios para os lojistas, né, que estão aqui dentro com vocês. Então, o que que a gente, dentro de um planejamento com a diretoria, o que que a gente enxergou? Primeiro é não atrapalhar, dar liberdade e depois é ser realmente uma mão amiga para o lojista. Então, lançamos aí várias parcerias, produtos e serviços que facilitassem a rotina do lojista. O lojista ele está ali, né, imerso no negócio dele, mal ele consegue ver o que está rolando no mercado e ele, né, ele tem pouco tempo para negociar certas coisas, né? Então, por exemplo, eu tive que listar aqui, a gente tem um certificado digital que é o menor preço de Belém, então é R$ 99 o nosso certificado Tá digital. barato mesmo. Isso. Temos ASO, então a ASO hoje em média está em 35, R$ 36. Nós temos negociado com uma clínica parceira a R$ 32. Temos pesquisa SPC Serasa, junto em parceria com o nosso presidente Álvaro Cordoval, do CDL, a gente também tem uma pesquisa SPC gratuita para os nossos associados. Né? Caramba. Temos plano de saúde, no qual é um valor negociado fora da tabela, então, né, um valor negociado no qual o empresário que quer dar esse benefício para o empregado, ele consegue boletar direto no nome do colaborador, ou seja, não se cria vínculo de benefício, né? Não integra como benefício, dá liberdade para que o lojista possa fornecer isso para certos departamentos da empresa dele, ele não precisa implementar, integrar o plano de saúde para toda para os seus colaboradores, e também não existe aquela fidelidade se porventura o funcionário ele for demitido, não tem aquela estabilidade. E esses planos de saúde é o Apvida e o Garantia de Saúde do Os Hospital famosos Adventista adventistas. de Belém. Então, a gente está falando aí de valores de R$ 119 enfermaria na Apvida, né? Então, além disso, a gente tem um grande parceiro que é a Aspeb Seguros, que é do nosso presidente Igor e do presidente Wilson, no qual a gente consegue estender o benefício de contratos PEP seguros, que hoje é para empresas com mais de 20 colaboradores. Hoje, o empresário com 2, 3 colaboradores consegue estender os benefícios das PEP seguros através do Cindy Lojas. Temos outras coisas mais simples, como códigos de defesa do consumidor. Junto com a parceria com o deputado federal Joaquim Passarinho, nós imprimimos 2.000 códigos de defesa do consumidor, no qual todo mundo sabe que é obrigatório a gente deixar ali na frente do Sim. caixa. Então, nosso lojista, por exemplo, para não ter esse custo, pode passar no Cindy Lojas e pegar sua edição gratuitamente. Né? Temos não só consultoria jurídica gratuita, mas a gente tem contencioso também. O lojista associado que tem um processo judicial, ele pode contar com uma demanda contenciosa por ano, gratuitamente pela nossa assessoria jurídica. Isso são aqueles benefícios que a gente viu, né? Fora banda larga negociada, que é a internet, temos prestadores de serviço de manutenção de split, temos extintor de incêndio, PMOC, todos esses valores negociados através do Cindy Lojas, e temos também negociação em aberto com maquininha de cartão de crédito. Então, hoje, a gente já tem uma subadquirente no qual consegue conceder taxas subsidiadas para qualquer associado do Cindy Lojas. Então, quem tiver interesse em conhecer, pode entrar em contato através das nossas redes sociais, que a gente tem esse serviço já direto para que a gente possa diminuir aquelas despesas lá no DRE, direto mesmo do lojista. Já no outro viés, que já é de Só para fazer um comentário, só de ser associado já se paga, né? essa é a ideia, né? Infelizmente, a gente não pode isentar, até porque a gente vem de uma normativa da Confederação Nacional do Comércio e da Federação do Comércio, mas a ideia é justamente essa. Cara, com isso aqui eu já me pago. Já Total. paga a mensalidade. A mensalidade é R$ 80, se eu não me engano, teve um reajuste agora, né? Mas, além desses serviços no qual a gente quer diminuir a despesa do lojista já ali na linha, a gente tem a parte, por exemplo, de capacitação.
Então a gente começou o ano de 2025 aí com tombos que levei e levantei, que são cases de insucesso dos grandes empreendedores e quais foram as medidas que eles tomaram justamente para contornar Caramba, que esses legal problemas. isso. Então a gente já teve a primeira edição com Claudinho Batista, da Jurunense, que falou e todos os problemas que ele teve, desde quando ele foi para o shopping center lá em Ananindeua, que teve um problema, o que ele aprendeu com isso, quais foram as medidas que ele tomou para contornar isso, e lógico que as boas práticas que hoje ele adota, que torna ele o maior home center do norte do país, né? Cara, se tiver a possibilidade, eu gostaria de disponibilizar o portal para a gente fazer uma cobertura e gravar isso para poder levar para o YouTube, para poder deixar gravado isso, cara. Se tiver a disponibilidade para a gente poder ir, a gente vai com todo o amor por o que a gente está fazendo, Show, cara. a gente lotou, inclusive, o restaurante lá, o Família de Itália, do nosso amigo Fabrizio Guaglianoni. A gente tinha previsto 30 lugares inicialmente, mas com o número de inscrições, a gente teve que pegar o restaurante dele todo, ali foram mais de 100 pessoas, foi bem bacana mesmo. As Muito. próximas edições é justamente isso, porque case de sucesso é muito bacana de ouvir, É, mas vem cá, quais foram os problemas? O que que te levou, né, a chegar nesse ponto? Quais foram os contornos que tu tiveste que fazer? E esse aqui é foi o primeiro evento de capacitação que a gente fez esse ano. Fora isso, a gente já tem o Jornada Assim de Lojas, que é um case, inclusive, que o Cindy Loja de Belém levou do estado do Pará para a Confederação Nacional do Comércio, no qual fomos premiados, que é justamente um ciclo de capacitação mensal que é seriada. Então, a grade de curricular do programa anual, ela já vem desenhada, né, mês a mês, e a gente no final tem um reconhecimento não apenas com certificado, mas com grandes premiações no final do ciclo. Né? Então, esse aqui é o nosso programa de capacitação de maior escala e mais democrático, do colaborador, né, de iniciante até o CEO. E aí, ontem, inclusive, a gente teve a segunda edição do Aldeia Sim de Lojas. O Aldeia Sim de Lojas, junto com Marcelo o Magalhães. Marcelo é fantástico, cara. Exato. A gente realmente se associa com pessoas que são pioneiras para justamente surfar no prestígio, e é por isso que eu sempre falo para o Marcelo, eu que agradeço a oportunidade do Cindy Lodge estar podendo fazer essa co-realização no Aldeia Cindy Lodge, no qual a gente está estudando, inclusive, César quer trazer aqui o livro, a gente está estudando o Avalie o que Importa, que é justamente o papel das OKRs para a gestão por resultados. Então, é uma metodologia no qual as grandes empresas adotam, né? Então, veio da Intel, foi implantado no Google, né? E tantas outras hoje adotam. E é justamente com essa qualidade que o Marcelo ele implementa ali no Aldeia que a gente trouxe esse produto para que a gente pudesse disponibilizar uma troca, uma capacitação e uma troca, né, entre os empresários, fora um pouco daquele ambiente universitário, didático, docente, né, que fosse num local mais leve, inclusive essas 3 edições, no qual a próxima quinta-feira, dia 22 de maio, Uhum, é a última aula quanto a esse livro, está sendo realizado lá no Cine Sesc, ali no Sesc Ver o Peso, que fica em frente à Estação das Docas. Ali uhum. a gente tem um cinema de padrão internacional, Que legal. né, então com 45 lugares. Lá que o Marcelo ele está ministrando essa aula. Ontem a gente teve a segunda aula e a gente consegue pegar já os insights e já implementar no nosso dia a dia. Isso está sendo muito proveitosa essa parceria. Temos a visita empresarial, inclusive fizemos uma visita para a Albrás, Que lá em legal. Barcarena. Já aproveitamos nessa visita para conhecer toda a planta da Albrás e também estreitar relacionamento com o nosso grande prefeito Renato Ogawa, que apresentou as ações que a prefeitura estava fazendo. Então, uma feira pioneira que já foi inaugurada, um centro de geração de energia fotovoltaica, enfim, a visita empresarial ela se mostra um momento fora do escritório, no momento até de união dos Uhum. empresários e a gente pega um ônibus, já tem essa troca desde de manhã, a gente passa um dia de muita imersão, mas de muita interação também. E eu sei que a gente está se prolongando, mas Não, são os fique à dois últimos. vontade, fique à vontade. A nossa diretoria ela tem uma sensibilidade social muito grande. Aham. Então, a gente, nesse sentido, temos 2 programas, que é o Cindy Lojas Solidário,
que é uma ação de distribuição de sopa e água gelada aqui na região do centro de Belém até ali em São Brás, então aqui na Praça Valdemar Henrique, na frente da Americanas aqui da Presidente Vargas, e também lá na Governador Zé Malcher, perto do INSS, a gente faz distribuição de sopas todas as segundas-feiras. Então, são pessoas que se reúnem, doam, né? Legal. Não doam apenas dinheiro, mas doam também o seu tempo. Então, a gente vai em caravana e fazemos essa distribuição todas as segundas-feiras. E esse projeto já tem 5 anos de implementação. E a gente já impactou aí mais de 50 mil vidas. Então, assim, é um projeto que faz de forma silenciosa, até porque é para isso que tem que ser mesmo, de forma anônima, mas que a gente disponibiliza para que qualquer lojista que queira participar, não apenas doando dinheiro, mas doando seu tempo, todas as segundas-feiras, às 18h30, a gente se reúne em 3 pontos. E também a gente acredita que capacitação é muito bom, mas mente forte ele não habita realmente em corpo fraco. Então, isso aí é bem Paulo Vieira, né? Aham. Mas a gente também tem um programa chamado Viva Fit, no qual a gente disponibiliza gratuitamente para qualquer colaborador de associado do Cindy Lojas, de uma assessoria de corrida, uma assessoria nutricional com nutricionista e também uma assessoria de esportiva funcional. Não é CrossFit, mas a gente ataca com a nutricionista, com corrida e também com o funcional. E isso está à disposição tanto de lojista como de colaborador. Todas as terças e quintas, turmas às 5h30 da manhã e 19h30, e aos sábados, turma às 6 da manhã. Caramba, que top isso, cara. Muito Eu gostaria bom. que tivesse mais gente aproveitando. Os nossos alunos são bem restritos mesmo. Eu acho que são 4 ou 5 alunos. Aonde é que acontece? Na Praça Batista Campos, na frente da Igreja Santo Antônio de Lisboa, junto com a Hum, assessoria do Rogério Monteiro. que legal, cara. Muito bom isso. Muito bom mesmo. E a gente tá num tempo que as pessoas precisam cuidar, como tu falaste agorinha, né, no início, né? Aproveitar esse cuidado com a saúde, porque é um momento desse, né? Vamos, vamos entrar agora em COP30, né? Eu queria ver contigo o que é que tu tens, o que é que tu tá vendo de oportunidade agora na COP30. Olha, de fato, assim, eu acho que está todo mundo alinhado, né, no pensamento em relação à COP30. É uma oportunidade de atualizar algumas deficiências estruturais, né, da nossa região. É lógico que apresentar melhor a Belém do Pará, até porque a gente perdeu protagonismo na Amazônia para Manaus nessas últimas 2 décadas. Mas a gente pode falar em dois sentidos. Um, sem sombra de dúvida, a gente é um momento de compensação histórica, né, de infraestrutura. Então a Uhum. gente está vendo de fato, isso aí sem colocar bandeiras partidárias ou ideológicas, a gente está falando de um momento de fato de grande investimento. Se bem ou mal está sendo realizado, eu não sei acompanhar isso, mas que está havendo investimento está, né? Isso tudo fica como legado? Fica. Mas, acima de tudo, empresas são feitas por pessoas. Hum, Então, é necessário que a gente também faça a nossa parte. A uhum. gente se aprimore, a gente esteja preparado, não só pensando nesse viés de, não, são comitivas internacionais que vêm. Não, gente. Qualquer evento dessa magnitude, a gente está vendo um trânsito de público flutuante grande, independente se internacional, se nacional ou local. Então, a gente vai ter o aquecimento da economia, já está havendo, Já. né? E aí é necessário que a gente se capacite. Em qual sentido? Lógico que para cada viés do seu negócio, você já sabe qual é a necessidade que você precisa implementar. Eu aconselho que a gente, né, investimento em mídia, acho que é muito importante, é estar acessível para esse público. O que que esse público vai, qual é a jornada desse público aqui, né? Então, vai ser mais institucional, então a gente tem que saber fazer chegar nesse institucional. Então, publicidade, né, em hotéis ou rede social, estar nesses aplicativos de entrega, enfim, Uhum. é ser disruptivo, como a gente falou anteriormente. Naturalmente, eventos como a COP eu vejo com bons olhos, porque são valores, são montantes que a gente fala, quando se trata de evento, a gente vê uma maior distribuição e
não sei se é verticalização, enfim, mas existe uma distribuição maior desse Mora recurso, né? Então, quando a gente fala muito assim, porque região tal tem uma mineradora no qual prospecta bilhões em negócio. Cara, não tem uma distribuição proporcional desse Uhum. recurso. Quando a gente fala de um evento como a COP, a gente está falando, poxa, de passagem, seja ela terrestre ou aérea, a gente está falando de Uber, a gente está falando de hotel, a gente está falando de camareira, está falando de manicure, está falando de restaurante, está falando de presente, está falando de tudo. E é justamente esse tipo de economia que, para mim, ele é muito mais assertivo quando a gente fala para um portal como o seu, que a gente está falando de negócios Uhum. feitas por gente para gente, né? Hum. Então, fazendo uma analogia, existem cidades no qual as pessoas botam no slide, vale a pena investir nessa cidade porque gira tanto. Aí o PIB é de tanto, a renda per capita é de tanto, mas quando você vê, mais uma vez, de mineração. Sim. Eu vejo com muito melhores olhos uma cidade, por exemplo, do Nordeste, no qual não tem extração mineral, não tem agropecuária, não tem indústria, mas tem turismo. Então, você vê a economia rolando, porque é hotel, é Uber, é restaurante, é prestador de serviço, é shopping center, é centro de conveniência. É isso que, de fato, faz a economia girar. Então, a COP30, para mim, é muito positiva. A gente recomenda para que os lojistas estejam, sim, preparados. E o que que é estar preparado? Não só serviço, que isso é óbvio, mas compra de mercadoria e estocagem de produtos. Tu acha que o varejo ganhou aqui em Belém com a COP ganhou mais um Natal esse ano? A gente vive de natais, né? Então a gente fala aí que o nosso Círio de Nazaré é o Natal dos paraenses. Sem sombra de dúvidas, a Copa ela tem que fazer mais do que o Círio de Nazaré. Então eu acho que são números perto do Natal de dezembro, sem dúvida. Cara, que legal. E o Cindy Lojas tem alguma coisa preparada para COP em específico? O nosso papel como sindicato, ela está muito atrelada com o Sistema S, né? Que é Uhum. justamente hoje se inicia a Semana S, né? Por sinal. Então, o nosso papel está sendo de fazer, junto com as entidades co-irmãs, como o SESC e SENAC, de fortalecer e estreitar isso com os nossos lojistas, porque a gente vê um certo distanciamento da classe produtiva do sistema S. Uhum. Eu tenho que admitir que antes de entrar no sistema assim de lojas e Federação do Comércio, eu não tinha noção do que o sistema S fazia por nós. Então, nosso papel hoje no Cindy Lojas é, por exemplo, aproximar do SENAC, que foi a entidade eleita pelo governo do estado para fazer a capacitação, por exemplo, em língua inglesa. Então, todo lojista que quiser ter, né, a capacitação para os seus colaboradores, o Cindy Loja está fazendo essa divulgação não apenas para a sua base, mas também para as entidades co-irmãs. Então, por exemplo, nossa grande parceira, a Jéssica Hasegawa dos Salões. Uhum. Ela é uma que recorreu às aulas do SENAC, recorreu também aos serviços que o SESC se disponibilizou, e com isso a gente tem contribuído com esse movimento de capacitação para a COP30. Muito bom, Eduardo. Eu tenho um presente para ti. É um presente do nosso patrocinador, CRT, tá? Obrigado. Eles são um escritório de advocacia com foco, pode abrir, com foco na área civil, administrativa, trabalhista e tributária. Eles são nossos parceiros hoje, né? Estão diretamente com a gente ali e ajudam a gente a produzir, né? Esse movimento que a gente está fazendo. Eu acho que é justamente isso que o nosso banco de associados, os nossos lojistas mais demandam, né? Então a gente está falando de trabalhista, fala de civil, principalmente contratual, e tributário, porque, como eu disse, né, a gente vive aí uma carga tributária tão complexa que a gente precisa realmente de bons especialistas. Muito obrigado. Obrigado aí A para Paula, Carvalho, Rodrigues e Tupinambá. isso, é a Paula Carvalho, nossa parceira. E, Eduardo, para a gente ir para o finalzinho, eu queria saber, aí eu já vou para uma pergunta mais pessoal. Eu quero saber o que é que o Eduardo consome na internet, no YouTube. O que é que tu assiste de podcast? O que é que tu tá lendo de livro agora? YouTube eu assisto mais o que o meu filho coloca na TV, tá? Mas Netflix eu gosto muito de documentários. Inclusive, eu tô revendo o documentário do Arnold É Schwarzenegger, fantástico, não eu já é? assisti. Então, assim, eu tinha assistido com um viés no passado, agora eu tô tendo muito, assim, esse viés de ver o poder da atração, que já é Sim. antigo, né?
mas junto com o poder da atração, o poder da ação que o Schwarzenegger ele teve na vida dele. Então ele foi muito bem sucedido nos três aspectos que ele se propôs, né? A gente pode até pensar, é o ator que não fala nada, é o fortão, é o brutamonte, mas cara, ele foi muito bem sucedido como bodybuilder, como fisiculturista, foi excelente ator, isso é inquestionável, porque é um Total. ícone. E como político, governador da Califórnia. Não se torna presidente porque ele não é nascido nos Estados Unidos, isso é um critério, né, para lá. Mas é o documentário que eu tenho assistido. Eu assisti antes o do Michael Jordan, né, no Chicago Bulls. Livro, hoje eu estou lendo por tarefa o Avalie o que Importa. E um livro que eu pausei foi o Psicologia Financeira. Muito Quando bom. eu terminar esse aqui, eu retomo Psicologia Financeira. Acho que a gente fica. É meio sem graça, né? Falar com o empreendedor, porque ou tá falando de alta performance ou alguma coisa para se capacitar para os negócios, né? Legal. Eduardo, a gente chegou no fim. Cara, muito obrigado por esse tempo. Obrigado por estar disponibilizando aqui o espaço. Esse espaço aqui que a gente está aqui é fantástico. Me apaixonei. Eu quero até pedir um dia para a gente poder fazer alguma coisa aqui, o portal fazer alguma A coisa. gente está à disposição. E, cara, considerações finais para a gente encerrar. Bem, as considerações finais. Eu acredito que a gente está falando com o portal para negócios, né? Então, sem sombra de dúvida, o empreendedor paraense, ele, além de resiliente, ele é quem realmente entende as particularidades da região, né? Então, eu falo com muito orgulho que a nossa empresa é paraense, a gente entende das particularidades e das dificuldades regionais, e um dos aspectos mais marcante de nós empresários aqui do Norte e Nordeste é que, além de entender bem o negócio, né, de ter problemas específicos aqui de escassez de recursos, Uhum, de ter um mercado consumidor que uhum. 50% dessa mão de obra formal é de funcionalismo público, ou seja, a gente sente muito a variação do que a política é na nossa região, né? Eu acredito que uma das características mais fortes para a gente é ser justamente um hub logístico. Eu acho que o empresário paraense ele é um cara que ele entende de lead time melhor do que quando inventaram esse termo, que para mim era até algo que eu não entendi o que significava lead time, né? Mas quando a gente fala de frete, quando fala de abastecimento, quando fala de carga tributária, fala de precificação, o empresário paraense ele dá aula, né? Então, eu estava até falando com um grande supermercadista de São Paulo, que ele tem um dos melhores resultados por checkout. Ele tem um supermercado lá com mais de 120 checkouts, em um Caramba. supermercado só. Em um supermercado ele faz 500 milhões no ano. Um. Então ele é um case. Agora, quando a gente fala de fazer o que ele faz aqui para o norte, é diferente. Então, aqui a indústria ela não mantém CDs com centro de distribuição, então você tem que ser o seu centro de distribuição, você tem que pensar um pouco além do que comprar e vender, né? Então, hoje, quando pergunta assim, o que que o empresário paraense ou regional ele tem de diferente, eu acho que isso, ele entende de abastecimento, de logística, de precificação, ele tem uma habilidade, sim, melhor do que o pessoal lá do Sudeste. Por a gente estar num movimento mais difícil, a gente acaba sendo mais preparado. Porque não existe evolução sem dor, né? Então, eu acho que um ambiente que vai te moldar melhor sempre é o de maior pressão. E não tem local pior do que onde a gente está, né, amigo? O Nordeste, o Brasil achava que o Nordeste era o local de, né, de mais escassez, mas não conhece o Norte, o extremo Norte, inclusive, que não é nem o Pará, né? O Pará, ele se encontra regionalmente, geograficamente, numa posição mais estratégica, historicamente mais estratégica, tudo bem. Mas se a gente for falar de confins do norte, a gente sabe que a gente está falando aí de Acre, Roraima, Rondônia. Então, um pouco mais difícil para eles, né? Isso. Eduardo, muito obrigado, tá? E pessoal, segue a gente, segue o Eduardo, segue o Cindy Lojas. Se você é lojista, vem conhecer o Cindy Lojas, faz total sentido, se paga, não tem outro termo. Tu tá dentro do Cindy Lojas, se paga, você tá aqui dentro e é muito bom para ti, tá? Então, faça parte, siga a gente, me segue também, Modesto Alexandre, teu Instagram, Eduardo Yamamoto. Eduardo Yamamoto. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tchau.